Pessoal, tudo bem? Agora vamos falar sobre a classificação programática, uma das mais importantes cobradas em prova. Vamos nessa. Então, o que é que acontece? Classificação programática. A classificação programática, você pode ver aqui que ela é composta da seguinte estrutura. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Ou seja, o que você precisa saber? Você precisa saber que a classificação programática possui 3 níveis, cada nível com 4 dígitos. Então, o primeiro dígito seria o programa. O segundo nível seria a ação. E o terceiro nível seria o subtítulo. A classificação programática ela também é obrigatória para todos os entes da federação. Então, a classificação programática ela está suportada por 2 portarias. Ela está suportada, vamos colocar aqui, ela está suportada pela portaria 42 de 1999 e pela portaria 163 de 2001. A portaria 42 é do Ministério do Orçamento e Gestão, atualmente o Ministério do Planejamento. A portaria 42. E a portaria 163 é uma portaria interministerial entre a STN e a SOF, Secretaria de Orçamento Federal. Beleza? Agora, o que é que a gente precisa saber sobre programas? A gente precisa saber que existem 3 tipos de programa. Então vamos primeiro detalhar o programa. Então aqui você tem o programa. Quais são os 3 tipos de programas que existem na literatura federal, na legislação federal? Então você vai ter os programas temáticos, você vai ter os programas de gestão, manutenção e serviço, e você vai ter o programa de operações especiais. Qual é a característica de um programa temático? Um programa temático ele está totalmente focado para a área fim. A área fim. Área fim. E o programa de gestão, manutenção e serviço seria área meio. E o programa de operações especiais ele é composto apenas por operações especiais, por ações do tipo operações especiais. Então, repetindo, os programas temáticos estão focados na área fim, ou seja, eles entregam bens ou serviços diretamente para a sociedade. Os programas de gestão, manutenção e serviço, eles estão focados na área meio. São os programas de apoio. E os programas de operações especiais, eles são compostos, ou ele é composto, apenas por ações do tipo operações especiais. Então, esses são os 3 tipos de programas existentes na legislação federal. Tá bom? O que mais a gente precisa saber? Você precisa saber uma coisa importante. Essa classificação aqui, você vai encontrar ela dessa forma aqui que eu falei, programas, ações, subtítulos, apenas na LOA. Você não encontra essa classificação aqui, por exemplo, no PPA. No PPA você vai encontrar apenas os programas. As ações e os subtítulos você só encontra na LOA. Então vamos escrever isso aqui que é importante. Ó. O programa, certo? Você vai ter, só para deixar claro aqui, no PPA e na LOA. As ações, só na LOA. E o subtítulo, só na LOA. Ou seja, a classificação programática é uma classificação da LOA. Eu estou repetindo uma coisa que é importante, porque todas essas classificações aqui em cima, todas, você só vai encontrar elas dessa forma na LOA.
é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que tem a parte operacional realmente do orçamento. Tá bom? No PPA, você vai encontrar apenas os programas. Você não encontra nem ação, nem subtítulo. Isso já foi cobrado em prova. Beleza? Dito isso, vamos agora para a próxima parte, que seria falar um pouco das ações. Então vamos lá. Vamos apagar aqui o nosso quadro e vamos falar agora sobre ações. O que é importante, pessoal? A gente saber sobre ações. Ações. Então, você tem 3 tipos de programa e você também vai ter 3 tipos de ações. Você vai ter projetos, você vai ter atividades e você vai ter operações especiais. Ou seja, esses são os 3 tipos de ações. Esses 3 tipos de ações, eles foram definidos na portaria 42 do Ministério do Orçamento e Gestão em 1999. E aí eu vou usar uma dica aqui, que geralmente eu uso em sala de aula, que o pessoal gosta muito e aprende com isso. Então vamos lá. O que é que acontece? O concurseiro, que é você no caso, você está no momento da sua vida projeto. O que é um projeto? É algo limitado no tempo. Ou seja, você não quer passar o resto da vida assistindo videoaulas. Você está assistindo videoaulas, certo? Você está estudando porque você quer passar em um concurso. Então, o momento projeto é um momento limitado no tempo. E esse momento projeto, ele visa ampliar a sua capacidade, certo? Isso é um projeto, com essas 2 características. 3 características. Gera um produto, é limitado no tempo e amplia a atuação. No caso do governo. No caso da sua vida pessoal. A atividade, ela também gera um produto, certo? Só que a atividade é contínua no tempo. Ou seja, o momento da atividade vai ser após a sua aprovação. Você foi aprovado no concurso, certo? E após a sua aprovação no concurso, o que é que você faz? Você agora vai ser o melhor servidor do mundo. Vai trabalhar normal, certo? E vai andar dentro da linha, para você não perder o que você conquistou com muito sacrifício. Então, após o momento da aprovação, você entra no momento atividade, ou seja, você vai desenvolver uma ação contínua no tempo que visa manter o seu status. No caso do Estado, seria manter a atuação governamental. Beleza? Vamos primeiro escrever sobre esses 2 aí. Então, projetos e atividades. Projetos geram produtos. Geram produtos. E atividades geram produtos. Mas, segunda característica, os projetos eles são limitados no tempo. Limitados no tempo. E as atividades elas são contínuas no tempo. Os projetos, eles ampliam a atuação governamental. Ampliam a atuação governamental. E as atividades, o que é que elas fazem? Elas mantêm a atuação governamental. Aí muita gente diz assim, eu vou ser objetivo, eu vou gravar apenas isso aqui, que os projetos são limitados no tempo e que as atividades são contínuas no tempo. Isso não é suficiente para a prova. Eu já vi provas que não trabalhou com limitado no tempo ou contínuo no tempo e trabalhou apenas com amplia ou mantém a atuação governamental. Muito cuidado, então, você tem que saber, na verdade, tudo isso aqui que eu escrevi no quadro.
Então, projetos geram produtos, limitados no tempo, amplia a atuação governamental. Atividades geram produtos, contínuos no tempo, mantém a atuação governamental. Beleza? E as operações especiais, pessoal? As operações especiais são ações neutras, certo? Então, as operações especiais são neutras em relação ao ciclo produtivo. São neutras em relação ao ciclo produtivo. Então, isso são as operações especiais, neutras em relação ao ciclo produtivo. E aí, deixa eu te dar um exemplo agora de projetos, atividades e operações especiais. Geralmente, um projeto ele está associado a uma obra. Então, uma obra ela não é para o resto da vida, uma obra ela é limitada no tempo. Então, geralmente, a construção de hospital, a implantação de um hospital. A implantação de um hospital é um projeto. Por quê? Porque é limitado no tempo. A construção de uma estrada é limitada no tempo. Porém, a manutenção da estrada, a manutenção do hospital, ou, em outras palavras, a folha de pagamento de pessoal de um órgão, são atividades porque são contínuas no tempo. Então, limitado no tempo, geralmente são obras, e contínuos, geralmente, você tem, por exemplo, despesas com o pessoal. Seriam atividades. E o que seriam exemplos de operações especiais? São neutras em relação ao ciclo produtivo. O melhor exemplo para te dar seria, certo, as transferências constitucionais, fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Ou seja, quando a União arrecada imposto de renda, 24,5% de cada real do imposto de renda tem que ir para o fundo de participação dos municípios. 21,5% de cada R$1 do imposto de renda tem que ir para o fundo de participação dos estados. Esse dinheiro que a União está pagando para os municípios, em termos econômicos, ele não agrega nenhum valor. Por quê? Porque esse dinheiro da União para os estados e municípios é neutro em relação à economia. Agora, no momento que o estado ou no momento que o município se apropriar desse recurso e o estado ou o município gastar esse dinheiro para construir hospitais, pagar a folha de pagamento, aí sim, esse dinheiro, esse gasto vai gerar resultados econômicos, ou seja, vai gerar riqueza. Então, esse conceito aqui de neutro em relação ao ciclo produtivo quer dizer que quando a União faz uma transferência voluntária, um convênio, quando a União faz uma transferência constitucional, esse dinheiro para a União não gera riqueza para o PIB. Mas para os estados e municípios ele tende a gerar. Por quê? Porque o estado e o município, quando receber esse dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar em algum tipo de gasto. Ou uma obra, ou um pagamento de pessoal, ou uma capacitação, merenda escolar, aquisição de merenda escolar, e por aí vai. Beleza? Então, com isso, pessoal, a gente encerra aqui as ações, só que tem um detalhe. Eu não falei para você gravar nenhum código, certo? Nos programas. Mas você vai ver que eu vou pedir para você gravar alguns códigos aqui nas ações. Então, preste atenção que isso é importante. Então, o projeto, ele geralmente não, ele vai começar com um código ímpar. Então, projeto. Vamos colocar aqui essa outra cor aqui. Projeto. O projeto, o primeiro código aqui, só para deixar bem claro o que eu estou falando. Eu estou falando desse primeiro código. Aí você vai dizer assim, poxa, professor, mas quando você falou de programa, você não se preocupou com isso. É porque não precisa, não foi cobrado em prova. Mas isso que eu estou falando agora já foi cobrado em prova. Então, esse primeiro dígito aqui, o dígito X, no caso dos projetos, esse seria 1, 3, 5 e 7. No caso das atividades, isso aqui seria 2, 4, 6 e 8. E no caso das operações especiais, seria o código 0. Certo? Então, os projetos, eles começam com um código ímpar. As atividades começam com um código par. E as operações especiais começam com um código 0. Isso já foi cobrado em prova. Agora sim, estamos preparados para falar de subtítulo. Vamos falar um pouco agora sobre subtítulo. Então, vou apagar aqui, mas qualquer coisa, você dá pausa e faz as anotações. Então, vamos falar agora sobre
subtítulo. Então, o que é que acontece? Subtítulo. O subtítulo, o que é que a gente pode dizer do subtítulo? O subtítulo é também conhecido como localizador. Localizador do gasto. Ou seja, ele está preocupado com a questão geográfica. Aí eu acho interessante você gravar um único código aqui. O código 0001. Quando no subtítulo, isso aqui tudo, pessoal, vem na LOA, tá? Quando no subtítulo vem 0001, é porque esse subtítulo, esse gasto, é de abrangência nacional. Então, gastos de abrangência nacional, ou seja, ações orçamentárias que podem ser executadas em qualquer parte do território nacional, devem ser codificadas com o código 0001. Então, basicamente é isso. Além disso, no subtítulo, você pode ter dentro dele as metas físicas. Associado a um subtítulo, você pode ter, por exemplo, metas físicas. Então, lembrando, a classificação programática, ela existe nesse formato desde 1999. E ela é composta por 3 níveis: programas, ações, subtítulos. Os programas são 3: temáticos, gestão, manutenção e serviço e operações especiais. Temáticos, área fim, gestão, manutenção e serviço, área meio, operações especiais, apenas operações especiais. A gente tem no segundo nível as ações. Existem 3 tipos de ações: projetos, atividades e operações especiais. Projetos, limitado no tempo. Atividades, contínuo no tempo. Operações especiais, neutras em relação ao ciclo produtivo. Principais exemplos de cada um: projetos, obras, mas não apenas isso. Atividade, despesa com pessoal. Operações especiais, transferências constitucionais e transferências voluntárias. Subtítulo, o subtítulo é o localizador, é onde o gasto vai ser realizado. Normalmente, na dúvida, se usa o 001 quando você não tem segurança onde vai ser aplicado o gasto, porque o 001 quer dizer que é de abrangência geográfica nacional, no caso da União. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra essa parte aqui. Aí, o que é importante você saber para a prova? Olha o que eu vou falar agora. Eu vou apagar isso aqui, de subtítulo. E aí, de uns tempos para cá, começou a ser cobrado um novo detalhamento, uma informação gerencial. Então, existe um negócio chamado plano orçamentário. Primeira pergunta: o plano orçamentário faz parte da classificação orçamentária, da classificação programática orçamentária? Aí vamos pensar um pouco. Eu escrevi aqui em cima, eu escrevi aqui plano orçamentário? Não, não tem plano orçamentário. Então, o plano orçamentário, ele não faz parte da classificação programática. Ou seja, ele não faz parte da classificação programática. Ele se trata de uma informação gerencial. Ele é uma informação gerencial. Informação gerencial. Que visa detalhar a ação. Quando eu falo que ele visa detalhar a ação, é porque o plano orçamentário ele está vinculado à ação. Ou seja, o plano orçamentário está vinculado à ação. Ele não está vinculado ao subtítulo. Então, quem vai dizer se há ou não a necessidade de existir um plano orçamentário é a ação, que é o segundo nível da classificação programática. Outra coisa importante: se o plano orçamentário não faz parte da classificação programática, nós,
cidadãos comuns, não conseguimos identificar os planos orçamentários quando a LOA é publicada. Conseguimos ou não conseguimos? Resposta, não conseguimos. Agora, onde existem os planos orçamentários? Os planos orçamentários você vai encontrar ele apenas nos sistemas. Então você vai encontrar o plano orçamentário no CIOP e no CIAF. Então, os planos orçamentários, eles existem dentro dos sistemas CIOP e CIAF. E eles estão vinculados à ação. Agora, deixa eu passar um slidezinho aqui para você. Então, vimos aqui a classificação programática. Vimos que tem o programa, ação, subtítulo. Vimos os tipos de programa, temático, gestão, manutenção e serviço e operações especiais. Já vimos aqui que os projetos começam com códigos ímpares e as atividades com códigos pares e a operação especial com 0. Aqui já vimos o conceito de atividade, projetos e operações especiais. Subtítulos, beleza. E agora chegamos na parte importante. Preste atenção no que eu vou ler aqui para você. O PO é uma identificação orçamentária de caráter gerencial vinculada à ação orçamentária, que tem por finalidade permitir tanto a elaboração do orçamento, quanto o acompanhamento físico e financeiro da execução. Ocorre num nível mais detalhado que o do subtítulo. Ou seja, ele é vinculado à ação e ele é mais detalhado que o subtítulo localizador do gasto. Os POs são vinculados a uma ação orçamentária, entendida essa ação como uma combinação esfera, unidade orçamentária, função, subfunção, programa e ação. Por conseguinte, variando qualquer um desses classificadores, o conjunto de POs varia também. Agora, só para ilustrar, você tem aqui unidade orçamentária, programação. E aí você tem aqui os POs, planos orçamentários. E como eu falei, você vai ter isso no CIOP e no CIAF. CIOP, Sistema de Planejamento e Orçamento. CIAF, Sistema de Administração Financeira. Agora, por que os POs existem? Os POs existem para identificar uma produção pública intermediária, para identificar etapas de um projeto, para identificar mecanismos de acompanhamento intensivo ou para funcionamento de estruturas administrativas descentralizadas. E aí um exemplo, identificar uma produção pública intermediária. Nesse caso, esse PO aqui, ó, a gente tem uma ação, apoio à implementação da Política Nacional de Educação Ambiental. Você vai ter aqui 4 POs. Você vai ter um PO para gestão compartilhada de educação, você vai ter um PO para formação de educadores ambientais, você vai ter um PO para produção e difusão de informação, e você vai ter um PO para apoio a ações de formação e capacitação. Etapas de um projeto. Você vai ter um PO para o projeto inicial, um PO para materiais e serviços, um PO para instalações, outro para reformas e outro para aquisição de imobiliário e equipamentos de informática. É outra forma de ter POs. Ou você pode ter POs para mecanismo de acompanhamento intensivo. Eu vou ter um PO dentro dessa ação, implantação de obras e equipamentos para oferta de água. Você vai ter um PO para os beneficiários do Brasil Sem Miséria e um PO para os demais beneficiários. Ou você vai ter, por exemplo, a ação, a administração da unidade. Você vai criar um PO para cada estado. Um PO para Alagoas, um PO para Ceará, um para Goiás, um para Minas e um para o Rio e por aí vai. Beleza, pessoal? Então, com isso, você vê que o PO ele não faz parte de forma explícita para o cidadão, numa linguagem externa, ele não faz parte da classificação programática, mas o PO auxilia o detalhamento da ação orçamentária num nível ainda mais detalhado do que o subtítulo, porque o subtítulo está preocupado em área geográfica. E o PO ele se preocupa, às vezes, em separar os beneficiários, às vezes ele se preocupa em separar por estado, certo? Às vezes ele se preocupa em separar por etapas de um projeto. Essa é a finalidade de um PO. O PO, ele também resolveu um outro problema, que é interessante, que ajuda a entender melhor a ideia do PO. O PO ele surgiu porque antigamente cada órgão queria ter uma ação que ele se sentisse representado. E é o que é que acontece? Depois começou-se uma briga de ações, ou seja, cada órgão queria ter uma ação. Dentro do órgão, cada secretaria queria ter uma ação também. Para acabar com essa guerra, você deixou uma ação mais genérica, e aí você cria os POs, que vão representar as unidades, se você quiser que seja assim, ou que represente os produtos entregues. Então, basicamente é isso. O PO ele acabou flexibilizando o orçamento,
porque ele diminuiu a necessidade de se criar várias ações. Você pode ter uma ação mais genérica e depois você pode ter POs que detalham aquela ação genérica. Tá bom? Então, pessoal, tem mais uma coisa importante ainda, só para a gente fechar aqui. Então, até aqui, a gente falou sobre a classificação programática como um todo, que é composto por programação subtítulo, e a gente acabou de ver um item importante que se chama plano orçamentário, que não faz parte a rigor da classificação orçamentária, mas que é um elemento gerencial, uma informação gerencial no sistema CIAP e CIOF que permite um detalhamento maior da ação. Eu vou falar agora de um outro aspecto que já caiu em prova, que são ações padronizadas. Então vamos lá. Então acabamos PO, vamos falar agora sobre tipos de ação, ou padronização de ações. E com isso a gente praticamente encerra a classificação programática. Então, ação, padronização de ações. Padronização de ações. O que é que acontece? Na padronização de ações, o que é que a gente tem na padronização de ações? A gente tem o seguinte, a gente tem 3 tipos de ações padronizadas. Então você tem ações padronizadas no âmbito do órgão. Você tem as ações multissetoriais. E você tem as ações padronizadas na União. Certo? Como o próprio nome diz, as ações padronizadas no órgão, elas estão em mais de uma unidade orçamentária. Lembrando que a gente já sabe o que é unidade orçamentária, é a classificação institucional. Então, unidades orçamentárias distintas, mas mesmo órgão. Isso seria a primeira ação padronizada. A segunda ação padronizada seria o seguinte: você tem uma ação orçamentária que ela perpassa mais de um órgão, mas sobre o mesmo tema. Mais de um órgão, mas mesmo tema. E as ações padronizadas da União, mais de um órgão, mas sem um tema específico. Mais de um órgão, mas sem uma temática específica. Então, é isso. Então você tem 3 tipos de ações padronizadas. Você tem a por órgão, você tem as multissetoriais e você tem as ações padronizadas no âmbito da União. Vamos aqui para o nosso slide só para a gente fechar isso. Então, aqui você tem as ações setoriais, que é as ações por órgão. Você tem a multissetorial e tem a da União. Então, como eu disse, característica, por mais de uma unidade orçamentária, mesmo órgão. Mais de um órgão, considerando uma temática. Diversos órgãos, sem contemplar as especificidades de um setor. Então, por exemplo, agora, um exemplo de ação setorial, que é dentro do mesmo órgão. Funcionamento dos hospitais de ensino, certo? Que ocorrem tudo dentro do Ministério no caso, pode ser da educação, pode ser da saúde. Então aqui está com cara que seria da educação, que são os hospitais universitários. Multissetorial, você tem desenvolvimento de produtos e processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia. Então você vai ter no MCTI, você vai ter na SUFRAMA e Ministério do Meio Ambiente. Então aqui mudou mais de um órgão, aqui está no MCTI e aqui está no Ministério do Meio Ambiente. Você tem, por exemplo,
Fomento para organização e desenvolvimento de cooperativas atuantes em resíduos sólidos. Aí você tem no MEC, Desenvolvimento Social, Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Trabalho e Emprego. E você tem o ProJovem. O ProJovem você tem no MEC, no MTE e na Presidência. Ou seja, nesses exemplos que eu acabei de usar aqui, existia um tema por fora. Um dos temas era ProJovem, capacitação dos jovens. O segundo tema era resíduos sólidos. O importante é que esse mesmo tema, que era um tema específico, um setor específico, ele era executado por uma mesma ação, mas uma mesma ação que está em vários órgãos, vários ministérios. E por último, você tem as ações padronizadas na União. Aí aqui você tem, por exemplo, pagamento de aposentadorias e pensões, contribuição para o custeio da Previdência e auxílio à alimentação dos servidores. Ou seja, independente do órgão, certo? Essas ações vão ser as mesmas. Tá bom, pessoal? Deixa eu só uma última dica aqui. A última dica é essa daqui. A relação entre a função 28 e os programas de operações especiais. É um grande finale aqui. Então, você está vendo aqui, para a gente encerrar de vez a classificação programática, que a gente tem aqui os programas de operações especiais. A gente tem aqui do 1 ao 10 e depois pula para o 13. Então, a gente tem 11, atualmente a gente tem 11 programas de operações especiais. Esses programas de operações especiais, eles sempre começam com o código 0. Além disso, quando eu estou usando um programa de operações especiais, necessariamente eu tenho que usar o código 28. Então, eu vou usar aqui o quadro para deixar bem claro. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Se você estiver usando a função, vamos colocar aqui outra cor. Se você estiver usando aqui a função 28, que é a classificação da função em cargos especiais, necessariamente aqui, você vai ter que usar um programa que começa com 09, que é um programa exclusivamente de operações especiais. Ou seja, quando se usa a função 28, você já sabe que na sequência, na classificação programática, você vai começar, no caso da União, com o código 09, porque o código 09 são os programas de operações especiais. Vão do 01 até o 013, só que do 10 pula para o 13. É isso. Não que você precise saber que pula para o 13, mas é bom você saber que os programas de operações especiais, eles exigem que a função seja a função 28. A função 28 exige que depois os programas sejam de operações especiais. Um vincula ao outro. Com isso, sim, agora a gente encerra a classificação programática. Fiquem com Deus e até a próxima classificação.